Olá pessoal, eu sou Juliana Matos. O vídeo de hoje ele faz parte da série Mulheres da Bíblia, então eu conversarei um pouquinho com vocês sobre o livro Histórias de Mulheres da Bíblia. Se você não conhece ainda o nosso projeto Mulheres na Bíblia, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Foi um projeto idealizado por mim ano passado, mas que infelizmente não teve nenhum vídeo após esse. E esse projeto ele surgiu então de um incômodo que foi surgindo em mim ao longo de um pouco mais de estudo, um pouco de amadurecimento acerca das mulheres no cristianismo protestante e na sociedade como um todo. Uma posição de uma mulher normalmente subalternizada, explorada. Então eu gostaria então de usar um pouco mais da mulher na Bíblia, então, cristã protestante. E então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esse livro da Sociedade Bíblica do Brasil. Como vocês podem ver, este livro ele é bastante fininho e ele é pequeno, ele possui somente 126 páginas, então é uma leitura bastante rápida. Foi um livro então que eu comecei neste ano, porém eu decidi não concluí-la. Por quê? Após a introdução, nós temos então vários capítulos que contam a história de várias mulheres na Bíblia. E nem todas essas mulheres eu tive contato ainda com o texto bíblico original. Então eu iria ter contato com a história dessas mulheres pelo que o autor estava falando. Então eu teria uma visão do autor, uma perspectiva do autor, e eu não achei isso interessante. Eu decidi então interromper a minha leitura e conforme eu estudasse sobre aquela mulher na Bíblia, eu procuraria então este livro como uma forma de eu conhecer um pouco mais, ter uma perspectiva diferente. Nós temos então neste livro uma introdução, que eu inclusive gostei. E nessa introdução então, Eva, que é a autora da introdução e da seleção dos textos bíblicos, ela nos diz então que o texto bíblico ele é composto por mulheres de diversas personalidades. Nós temos a mulher jovem solteira, nós temos a mulher que já é casada, a mulher esposa e como ela deve se comportar. Nós temos um exemplo também de uma mulher mãe, uma mulher que ela teve um certo prestígio a mais na sociedade, como por exemplo Débora, que se tornou juíza. Então a Bíblia ela é um livro que ela nos traz várias mulheres para que nós possamos nos espelhar e aprender com elas de uma determinada forma. E a autora reconhece, porém, algo que eu gostei bastante, que a perspectiva da leitura da mulher na Bíblia ela vem mudando ao longo dos anos e que isso é fruto principalmente da notoriedade que os movimentos feministas ganharam ao longo dos anos, que de uma forma positiva esses movimentos então estão influenciando na leitura e na aplicação do texto bíblico. A autora também reconhece que a visão da mulher durante muitos anos foi uma visão do homem, foi uma visão patriarcal. Nós temos, por exemplo, Eva, que foi a mulher pecadora, a mulher que colocou de certa forma o pecado no mundo porque ela influenciou Adão. Nós temos, por exemplo, Maria, que é a mulher pura, a mulher virgem, a mulher perfeita, na qual todos nós devemos nos espelhar. Então nós temos dois contrapostos que de certa forma oprimem nós mulheres e nos subjugam. Porque Eva é sempre a culpada. Normalmente as pessoas eximem Adão de praticamente toda a culpa porque foi Eva a manipuladora. A mulher então, desde os primórdios, ela é tida como um ser então que é inferior ao homem. Já com Maria, quando nós temos essa visão de Maria como um ser perfeito, não tirando de forma alguma toda a importância de Maria teve, pelo contrário, ela foi a mulher escolhida para que Cristo pudesse vir à terra como homem, mas nós temos muitas vezes uma visão opressora à mulher através de Maria. Eu gosto de brincar às vezes que infelizmente eu não sou uma mulher virtuosa. Eu não sou uma mulher perfeita que muitas vezes as pessoas querem pregar. E Deus não tem a pretensão de que a mulher perfeita existe. As mulheres que existem na Bíblia, nenhuma é perfeita. Pelo contrário, todas têm um certo ponto de fraqueza, como por exemplo Sara. Sara é uma mulher que lutou ao longo dos anos pelo seu sonho de se tornar mãe, mas nós vemos também a fraqueza dela de ciúmes,
quando ela coloca aquela mulher no deserto e o seu filho. Aquela não foi uma atitude de uma mulher cristã, por exemplo. Então, as mulheres da Bíblia elas não eram perfeitas, assim como nós não precisamos ser, apesar de termos que buscar continuamente nos aproximarmos o máximo possível de Deus, de aproximarmos no máximo possível do que Cristo foi aqui na Terra. Outro ponto também trabalhado pela autora na introdução é que a liberdade da mulher trouxe muitos ganhos, trouxe inconvenientes, porém também trouxe muitas perdas. Com este trecho, nós podemos trazer a crítica sobre que sim, a emancipação da mulher ela ainda não é perfeita. Por quê? A mulher ela pode trabalhar, porém gerou a dupla jornada de trabalho. Antes a mulher só ficava em casa cuidando dos filhos da casa. Para algumas mulheres aquilo não estava bom. Então algumas buscaram o mercado de trabalho por um determinado motivo. O problema é que quando ela volta para casa, ela tem que fazer todo o trabalho doméstico sozinha. Ela tem agora duas jornadas de trabalho, o trabalho fora de casa e o trabalho em casa, cuidando dos filhos, da casa e do marido. É quando surge também aquela visão bastante equivocada de que o homem deve ajudar em casa a esposa. Não, o homem e a mulher, eles devem se ajudar em casa. A função é dos dois. A função é dos dois de cuidar da casa, a função é dos dois de cuidar dos filhos. Acontece que a mulher, infelizmente, ela realmente perdeu a questão da dupla jornada de trabalho, mas porque o homem não reconheceu que ele deve também cuidar da casa, não ajudar a mulher. Então, por meio dessa introdução, eu cheguei à conclusão que a autora ela possui uma perspectiva interessante, bastante assim, diferente do que eu vejo dentro das igrejas. Infelizmente, nós temos uma visão bastante tradicional, mas eu vejo que ainda não é uma visão que eu me compactuo totalmente, mas eu fiquei surpresa, pois eu pensei que eu teria uma visão bastante tradicional. Porém, eu decidi não ler os capítulos que falam das mulheres em específico. Eu, inclusive, comecei a ler, porém eu decidi interromper essa leitura. O livro, então, ele é dividido em 7 partes, e dentro de cada parte, então, a autora trabalha com determinado tema, e através disso ela trabalha com cada mulher da Bíblia. Eu irei ler para vocês os 7 temas. O primeiro, maternidade, na velhice e de formas inesperadas. Segundo tema, raridade, mulheres em posição de liderança. Terceiro tema, como as mulheres conseguem o que querem. Quarto tema, sogras, irmãs e outras rivais. Outro tema, mulheres bonitas, homens fracos. Penúltimo tema, Jesus e as mulheres. E por último, pequenos conselhos de como lidar com o sexo feminino. E por último, um epículo. Eu vejo que esse livro, ele possui 2 funções. A primeira é para você que já teve contato com essas mulheres no texto bíblico e deseja relembrar ou então ter uma perspectiva diferente ou então aprofundar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, na história dessas mulheres, que é o que eu desejo fazer. Ou então você que deseja presentear uma pessoa para que ela possa conhecer um pouco dessas mulheres. Ou então você que ainda não quer ler o texto bíblico, ou então tem alguma dificuldade em ler o texto bíblico diretamente e quer conhecer essas mulheres. Então as 2 formas de leitura, os 2 métodos são bastante válidos. Então esses foram os meus comentários acerca deste livro que eu não terminei de ler e nem pretendo terminar tão logo devido a esse método de leitura que eu escolhi. Mas é uma leitura extremamente válida, eu acredito que possa ser proveitosa de acordo com a estratégia que você deseja adotar e que vocês possam então me sugerir vídeos para esse projeto. Se você possui uma mulher em especial da Bíblia que vocês desejam que nós trabalhemos primeiro juntas, fiquem então à vontade para compartilhar comigo. Eu usei o termo juntas, porém é um projeto que eu acredito que deva ser construído também com a ajuda dos homens. Minha visão de feminismo é um pouco diferente da maioria das minhas amigas, pois eu acredito que o feminismo ele é um movimento de igualdade, então ele deve ser formado por homens e mulheres. E da mesma forma que eu acredito que a sociedade não vai mudar se homens e mulheres caminharem juntos com a mesma visão, eu acredito que o cristianismo também não vai mudar se nós andarmos separados. Nós precisamos então de homens e mulheres com uma visão inovadora, uma inovação realmente cristã do cristianismo e do texto bíblico para que nós possamos então ter uma igreja verdadeiramente do jeito que Cristo desejou. Muito obrigada então e até o próximo episódio desse projeto. Até mais!